Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo falando da guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, que aliás completa um ano hoje. O conflito impactou o mundo todo e no Brasil a economia foi influenciada e as mudanças causaram consequências, nem sempre tão negativas para alguns setores. Ao invadir a Ucrânia, a Rússia gerou efeitos políticos e econômicos até em países sem qualquer relação direta com o conflito, como o Brasil. Para os brasileiros, as primeiras consequências sentidas com a guerra vieram para a economia, com o aumento dos preços dos combustíveis e da energia. Isso porque a Rússia é o maior exportador mundial de gás natural e o segundo maior exportador de petróleo. Com o início do conflito, o valor do barril do petróleo subiu por lá, pressionando a inflação no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Em um cenário que já era de crescimento baixo e inflação alta, a elevação nos preços dos combustíveis contribuiu para um aumento ainda maior da taxa de juros pelo Banco Central. A Selic chegou a 13,75% ao ano em 2022. Mas a isenção de tributos federais para combustíveis e energia fez com que os preços da gasolina, do etanol e do gás natural começassem a cair no Brasil. Apesar disso, a isenção dos tributos também fez o governo deixar de arrecadar impostos, o que eleva o rombo nas contas públicas, que deve chegar a 230 bilhões de reais em 2023. Com a restrição à energia russa devido à guerra, acelerou a busca de países por alternativas limpas. E uma delas é o hidrogênio verde. E o Brasil deve se tornar um grande exportador. Um estudo da consultoria alemã Roland Berger estimou que o mercado mundial de hidrogênio verde pode movimentar mais de US$ 1 trilhão. A grande vantagem brasileira é o baixo custo de produção. Já no agronegócio, a guerra trouxe efeitos bons e ruins. O custo de produção subiu por causa da alta nos preços dos fertilizantes, já que a Rússia é um dos grandes fornecedores no mercado mundial. Em 2022, 38 milhões de toneladas de fertilizantes custaram quase 25 bilhões de dólares. Um ano antes, 41 milhões de toneladas haviam custado bem menos, 15 bilhões de dólares. Por outro lado, a agropecuária brasileira teve um resultado positivo. O faturamento do setor passou de 46 bilhões e meio de dólares em 2021 para 65 bilhões e 800 milhões de dólares em 2022. E a balança comercial brasileira registrou um saldo de meio bilhão acima de 2021, chegando a 61 bilhões e 900 milhões de dólares. A explicação para isso também está na guerra da Ucrânia, já que os preços das commodities agrícolas, assim como os do petróleo, também dispararam com o início do conflito, elevando os ganhos dos produtores brasileiros. Um exemplo disso é o trigo, que é vendido ao mercado internacional, que subiu 27% no Brasil, já que a oferta ficou menor com a guerra. Em 2022, o Brasil exportou 3 milhões de toneladas de trigo, o triplo do ano anterior, e importou 15% a menos, 5 milhões e 700 mil toneladas. E ainda falando do conflito no leste europeu, a China pediu nesta sexta-feira que a Rússia e a Ucrânia voltem à mesa de negociações e iniciem um cessar-fogo. O país apresentou um plano de paz com 12 pontos para resolver o conflito por meios políticos. No documento divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores da China, o país reforça que a Rússia e a Ucrânia devem trabalhar na mesma direção para retomar o diálogo o mais rápido possível. E que essa é a única solução viável para acabar com o conflito. O plano de paz inclui 12 pontos para que a guerra seja resolvida de maneira política. Pequim alega as sanções unilaterais que têm sido aplicadas e que não podem resolver as questões, apenas criam novos problemas. O país também reforçou que a ameaça e o uso de armas nucleares deve ser combatida e as duas nações precisam evitar agravar as tensões para que a guerra não saia de controle. Outros pontos pedem ainda proteção aos prisioneiros de guerra,
o fim dos ataques a civis, manutenção da segurança das usinas nucleares e facilitação das exportações de grãos. E eu mudo de assunto para falar que garimpeiros armados atacaram a base do Ibama na terra Yanomami e um dos invasores foi baleado. Os garimpeiros armados furaram um bloqueio de fiscalização que haviam abordado uma das embarcações na terra indígena Yanomami. Eles atiraram contra agentes do Ibama. Os fiscais revidaram e um dos invasores foi baleado. O garimpeiro ferido foi preso pela Polícia Federal por atacar servidores públicos e estava internado até a noite desta quinta-feira. O ponto de fiscalização fica na aldeia de Palimiô. O objetivo principal da base é impedir a entrada de barcos com suprimentos e equipamentos para garimpos no território Yanomami. O local é o mesmo em que garimpeiros ilegais abriram fogo contra a Polícia Federal em maio de 2021 e onde foi instalado um cabo de aço no rio para impedir a passagem dos invasores. Os criminosos desciam o rio Uraricoeira em 7 voadeiras de 12 metros carregadas de cassiterita, um minério roubado da terra indígena. A carga foi identificada por drones operados pelo Ibama. Após o ataque, os criminosos fugiram. A segurança da base de controle é feita por agentes da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama. Em nota, a Polícia Federal informou que parte do efetivo envolvido na Operação Libertação foi mobilizado para a região. A tropa conta com o apoio de helicópteros das Forças Armadas após informações de inteligência apontarem para uma possível movimentação de garimpeiros em busca de retaliação. E subiu para 54 o número de vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo. O 6º dia de buscas se concentra na costa sul de São Sebastião, a cidade mais afetada pelo temporal que devastou a região. 6 dias após a tragédia, ainda há dezenas de desaparecidos. Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários seguiram com as buscas de forma ininterrupta ao longo da madrugada. A ação é reduzida ao longo da noite e pela manhã a equipe é reforçada. Os trabalhos de busca acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila Saí, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia, e Juqueí. O aumento dos índices de chuva já era algo previsto por conta das consequências das mudanças climáticas. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o planeta está se encaminhando para atingir um nível de aquecimento global de até 2 graus em relação ao período pré-industrial, com chuvas cada vez mais concentradas e intensas. Por conta disso, é necessário um planejamento do crescimento urbano. De acordo com os dados do MAP Biomas, tem acontecido uma urbanização crescente e desenfreada no litoral norte. São Sebastião, que foi o município mais afetado, que viu a sua área urbana crescer em 345,8% desde 1985, atingindo mais de 1.800 hectares em 2021. Especialistas em urbanismo lembram que também houve uma enorme demanda por ocupação de veraneio, turística e de hotelaria de Bertioga a Ubatuba. Com isso, os terrenos mais próximos à orla tiveram uma valorização e foram ocupados por construções de alto padrão. Isso resultou na expulsão da população de baixa renda para morros residuais e sopé da serra, áreas de maior risco de deslizamento. De acordo com a Defesa Civil, há mais de 4.000 desalojados ou desabrigados na região. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!